Você já atendeu um paciente com dor na perna, que era algo muito mais grave? Hoje eu vou falar sobre as bandeiras vermelhas e amarelas e a importância disso para todos nós fisioterapeutas. Eu vou compartilhar casos clínicos reais que mudaram a minha forma de avaliar os meus pacientes. Nós, fisioterapeutas, somos profissionais de primeiro contato. Então, é de nossa responsabilidade saber diagnosticar e encaminhar para outro profissional quando necessário. Isso não se trata da gente diagnosticar o paciente, mas de reconhecer e saber quando a gente deve encaminhar. O que são as bandeiras vermelhas, então? São sinais e sintomas que o paciente se encontra que pode ser um indicativo de alguma patologia mais grave. Vou botar sinais e sintomas que indicam algo mais grave. Alguns exemplos de bandeiras vermelhas são fraturas, tumores, alterações vasculares como trombose venosa profunda. Outros exemplos também, alterações viscerais no sistema uroginecológico, cardiovascular, infecções, enfim, existem vários tipos de bandeiras vermelhas, né? No caso, sinais e sintomas que o paciente pode apresentar, que pode indicar uma patologia mais grave. E é de nossa responsabilidade saber encaminhar para outro profissional. Já as bandeiras amarelas são fatores psicossociais que podem cronificar a dor do paciente. Então, aquele paciente que chega com medo do movimento, medo do toque, que faz uma catastrofização sobre o seu quadro clínico. É importante a gente saber reconhecer essas bandeiras, porque a gente sabe que isso vai interferir no quadro de evolução do paciente. Então, aquele paciente já não vai ter os resultados que nós gostaríamos. E é nosso papel encaminhar também para outro profissional, porque nesses quadros requer um trabalho multidisciplinar. Então, a gente tem que saber quando encaminhar para um psicólogo, um psiquiatra e médico, enfim. Vai ser conforme os sinais e sintomas que aquele paciente apresentar. Alguns sintomas das bandeiras amarelas são medo, evitação, depressão, ansiedade. Aquele paciente que tem algum problema no trabalho, na família, a gente já sabe que o quadro de evolução não vai ser como nós gostaríamos. A gente tem, nesses casos, que encorajar o paciente, quebrar as crenças negativas que ele tem em relação à sua dor. Eu tenho muitos casos de pacientes que chegam no consultório dizendo que tem a hérnia de disco e o exame de imagem é de 4 anos atrás. A hérnia de disco ela tem uma capacidade de regressão espontânea. Então eu sempre falo isso para o paciente. O paciente chega a relaxar, aliviar. Então por isso a gente tem que, nesses casos das bandeiras amarelas, conscientizar o paciente que ele tem que fazer a parte dele, fazer com que ele seja mais positivo, então a neurociência da dor, explicar o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, que é importante ele acreditar, fazer a sua parte e encaminhar para um outro profissional quando necessário. Agora eu vou compartilhar meus 2 casos clínicos reais que fizeram eu modificar a minha maneira de avaliar os pacientes e estar bem mais atenta frente aos sinais e sintomas apresentados. Um deles foi um paciente que chegou com uma dor escapular esquerda e na avaliação ali indicava ser uma dor muscular. Porém, esse paciente apresentava outros sintomas, como formigamento na região, hiperestesia, cócegas. Ele apresentava uma dor também muito intensa, que não aliviava com nenhuma posição. Na região também tinha uma vermelhidão. Esse meu paciente estava num quadro de herpes zoster. Então, obviamente que ele não melhorou
e teve que ir para o médico, tomar medicamentos para tratar o seu quadro de dor. Tudo indicava ser uma dor muscular, porém, esses sintomas que ele tinha, dava para a gente saber que era uma bandeira vermelha, eliminando o tratamento na região. Outro caso clínico foi um paciente que chegou com uma dor na panturrilha, que iniciou de forma súbita. Esse paciente também tinha uma sensação de calor local e ele tinha um histórico de trombose venosa profunda. Quando eu fui avaliar, ele estava realmente com um edema bem significativo na região, o que me fez ter quase que certeza que era um quadro de trombose venosa profunda, mas é claro que eu não podia diagnosticar. Porém, eu falei, vai imediatamente no médico, porque eu suspeito que seja alguma coisa vascular, mas quem vai te dizer melhor é o médico. Inclusive, a esposa dele me mandou mensagem depois, agradecendo, dizendo que se ele não tivesse ido lá comigo, talvez ele não estaria mais vivo. Então, por isso que saber as bandeiras vermelhas e amarelas pode salvar a vida do seu paciente. Agora eu vou falar as principais bandeiras vermelhas conforme os sistemas do corpo, como sistema músculo-esquelético, cardiovascular, neurológico, urogenital, vascular, enfim. As bandeiras vermelhas do sistema músculo-esquelético, as principais são fratura e tumor. Na fratura, o paciente apresenta uma incapacidade funcional, então ele não consegue se mexer. A dor ela é muito intensa. Uma deformidade visível ali na região. Já o tumor, que pode ser o tumor ósseo, o paciente apresenta uma perda de peso inexplicável, dor noturna, uma dor que progride com o passar do tempo. Agora nós vamos falar das bandeiras vermelhas do sistema neurológico, ou seja, quando existe um acometimento de algum nervo ou alguns nervos do corpo. Então, as principais são compressão medular e síndrome da cauda equina. Os principais sinais e sintomas do paciente quando tem essas alterações é perda de força nos dois membros, incontinência urinária, incontinência fecal, déficit neurológico progressivo, anestesia em cela, uma dor lombar muito intensa, alteração no esfíncter. Agora nós vamos falar das bandeiras vermelhas do sistema cardiovascular. A principal delas, como eu já falei para vocês, é a trombose venosa profunda. Além disso, problemas cardíacos. Nesses casos, o paciente apresenta uma dor muito forte na região torácica que irradia para o membro superior esquerdo. Essa dor ela não tem nenhuma posição de alívio. O paciente também apresenta falta de ar, sudorese. Agora nós vamos falar das bandeiras vermelhas do sistema gastrointestinal e urogenital. As principais delas são pedra nos rins, o paciente sente uma dor muito intensa na região lombar que irradia para a virilha, não alivia com nenhuma posição, afinal toda dor de origem visceral não tem posição de alívio. Então, quando aquele órgão ele está com alguma sobrecarga, alguma patologia, ele vai avisar com as dores referidas, as famosas dores referidas viscerais. Então, o paciente apresenta dor na região lombar, na virilha e uma dor muito intensa. Já a apendicite é uma dor no quadrante inferior direito, uma dor muito intensa, como se fosse uma cólica, assim como a pedra nos rins. Só que a pedra nos rins ela irradia, né, para a virilha e é na lombar também. Já o apendicite é quadrante inferior direito. E a endometriose, ela é uma dor cíclica, que ela piora, aí depois alivia, piora e alivia. E é normalmente na região aqui de baixo e na região lombar. E é basicamente isso.
Nós, fisioterapeutas, somos, na maior parte das vezes, profissionais de primeiro contato e é nosso dever salvar a vida do paciente. Não normalize dores diferentes do comum. Então, qualquer situação que vocês se sentirem inseguros e sentirem ali como se fosse um sistema de alerta, não atendam esse paciente e indiquem para outro profissional.